De voltar ao vivo para Brasília, o Congresso Nacional retoma os trabalhos em fevereiro com 55 vetos do presidente Lula pendentes para análise. A Aline Becht tem informações sobre isso, os detalhes dessas futuras análises para nós. Aline. Olha, Lívia, é muito trabalho aí pela frente que os parlamentares vão ter a partir agora da volta desse recesso e também da eleição da mesa diretora, né? São 55 vetos, como você bem disse, a serem analisados por deputados e senadores em sessão conjunta, fora os outros projetos também, principalmente de interesse do governo federal, projetos econômicos que precisam aí ser analisados com uma celeridade maior, como, por exemplo, o orçamento de 2025, que ainda não foi votado pelos parlamentares. E aí, para isso, deve existir uma grande negociação entre eles ali, para que eles possam fazer a análise da melhor forma possível desses vetos. Uma curiosidade, existiu o balanço de 2018, que bateu um certo recorde. O balanço de 2023 e 2024 em relação aos vetos somaram 51 vetos e agora o de 2025 soma 55, ou seja, o de 2 anos, mesmo assim foi um número menor que os projetos que foram aprovados agora, sancionados pelo presidente Lula nos últimos dias. Uma das decisões mais relevantes aí dos parlamentares deve ser sobre o projeto que vedaria o bloqueio dos gastos de emendas parlamentares impositivas, tanto as emendas individuais quanto as emendas de bancadas estaduais. Esse contingenciamento aí das emendas, ele é permitido hoje para poder manter ali a regra fiscal, de responsabilidade fiscal. Para conseguir manter essa regra, é possível esse contingenciamento dessas emendas parlamentares. Porém, no veto do presidente, Lula afirmou ali em seu veto que ao não permitir o bloqueio do contingenciamento das emendas parlamentares, eles entrariam ali em uma dissonância com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? O STF acaba julgando ali que as emendas parlamentares, elas devem ter o mesmo tratamento que qualquer outra despesa discricionária por parte do governo federal. Então, isso não poderia acontecer de acordo com o STF. Então, o governo vetou essa parte e também se destacaram aí os vetos à reforma tributária, que retira alguns determinados serviços financeiros e também de segurança da informação, como, por exemplo, a alteração da alíquota de 60% da nova alíquota, estimada em 28% sobre o preço. É importante dizer que alguns parlamentares, muitos senadores e deputados também já se manifestaram em suas redes sociais contra os vetos do presidente Lula, que foram sancionados nos projetos de lei que foram sancionados nos últimos dias pelo presidente. E agora a expectativa é de que ocorra essa análise aí após a eleição das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara. Lívia. Muito obrigada, Aline Becht. Vamos ouvir a Deise Ciocari. Deise, dentre esses vetos a serem analisados, o governo insiste em que haja a possibilidade de bloqueio nesse ano de emendas parlamentares. Esse projeto de lei que foi aprovado no ano passado no Congresso Nacional retirou essa possibilidade, lembrando que hoje só o contingenciamento pela lei vigente, só o contingenciamento é permitido pela lei de responsabilidade fiscal. O Congresso não quer que haja bloqueio, o governo quer que haja bloqueio, veta quando o Congresso expõe um entendimento contrário. Então, já vamos começar 2025 com mais um embate no Congresso Nacional envolvendo emendas parlamentares. A saber quem vai sair o vencedor, né? Governo ou Congresso? Olha, Lívia, eu arriscaria dizer que o Congresso sai vencedor. É um xadrez político. 2025 talvez seja, desses 4 anos, o ano mais emblemático para o governo Lula, porque ano que vem é o ano eleitoral e as dinâmicas e as relações de poder mudam, né? E a gente tem agora uma combinação que é bem interessante, né, Lívia, nesse início de 2025, que promete ser um ano quente na política, porque a gente tem a combinação da reforma ministerial, as eleições das mesas diretoras e a análise dos vetos presidenciais, né? Isso configura um período de muitas negociações políticas, de intensas negociações políticas. O governo vai buscar consolidar a base aliada e assegurar a governabilidade, o que é um movimento bem difícil, visto a fragmentação do Congresso Nacional. O Congresso, por outro lado, se reorganiza para enfrentar esses desafios legislativos que se apresentam sempre de olho nas emendas parlamentares. A gente tem que lembrar que se essas emendas elas não forem liberadas, o Congresso Nacional, reitero, fragmentado do jeito que está, ele
trava a pauta do governo. Então, a forma como essas questões vão ser conduzidas nas próximas semanas, principalmente, ela vai ser determinante para o cenário político de 2025. Esse xadrez político que a gente vê intensificado agora, ele é, na verdade, um microcosmo das tensões que definem a política brasileira, né? A luta por espaço entre os poderes, que é uma dinâmica que a gente vê de 85 para cá, a necessidade de articulação num sistema altamente fragmentado que se intensificou dos últimos anos, e o desafio de conectar a política institucional às demandas sociais.